Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre os nossos tanques de peixe. Vou falar sobre o tipo da lona usada, o tamanho e a margem aí, quanto que custou para fazer esses tanques, gente. Bom pessoal, esses aqui são os nossos tanques. Temos 3. E teve muitas dúvidas. Opa, vou cair. Lá no vídeo do aerador chafariz, que meu esposo fez o aerador chafariz caseiro, né? Muitas perguntas e a gente não teve tempo de responder, gente. Mas eu vim aqui responder em vídeo para vocês sobre o tamanho dos nossos tanques aqui, o material utilizado, gente, a lona e o valor. Como já tem um tempinho, pessoal, a gente fez os tanques aqui, já tem uns 5 anos, eu não sei se o preço ainda está esse, né? Que eu vou passar para vocês mais no final do vídeo, né? Mas, vamos lá. Gente, aqui na roça, ó, nós temos 3 tanques. 3 tanques de peixe. A gente tem esse aqui maiorzinho, pessoal. E o tamanho dele, ó. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu anotei tudo para mim não passar o tamanho errado aí para vocês. Ó, gente, nós temos esse maior aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber aí pelo vídeo. Mas o tamanho dele, gente, é 16 por 9. Ele é o maior tanque de peixes que a gente tem aqui. Esse daqui, gente, foi o primeiro tanque que a gente fez. Tá vazio, mas eu já vou explicar o porquê. Ele é 7 por 9. 7 por 9. E esse aqui é o menor. E acho que o segundo tanque que a gente fez. Esse aqui ele é 7 por 4. Olha lá o peixe pulando, gente. Eu vou caçar uma sombra aqui porque o sol esquentou bastante, gente. Vou ver se eu consigo falar com vocês por aqui. Opa! Não achei a sombra não. Gente, a fundura desses tanques, eu não vou conseguir falar com vocês o tamanho, a fundura exata, mas nenhum desses tanques aqui não me encobre, eles dão mais ou menos aqui, tá bom? Então tem mais ou menos aí 1,50 m de fundura. Aproveitando que eu tô aqui perto desse, que ele tá sobrando lona aqui no fundo, eu vou mostrar pra vocês, ó. A lona que a gente utiliza aqui, gente, é a lona geomembrana. Vocês veem que ela é uma lona bem dura, ó. Ela é até difícil de fazer essas curvas. Aqui, ó. É uma lona dura, difícil de rasgar, gente, forte. Ai. É garantia de 15 anos, pessoal. Já tem aí uns 5 anos nós estamos utilizando ela. Essa aqui, gente, ela é mais fina um pouquinho. Eu vou ver com o meu esposo para eu poder deixar aí passando aí pra vocês as micras dela. Essa daí é mais fina um pouco e a do outro tanquinho também. E essa aqui é uma lona mais grossa, gente, ó. Vocês verem? Ela tá mole por conta do sol quente. Mas mesmo assim, vocês verem que ela é bastante resistente, gente. Ela é tipo um plástico, ó. Gente, desde já vou falar com vocês para não reparar o mato aqui em redor do tanque. Porque a gente até ia fazer a roça, porque a gente roçou em redor da casa e ficou aqui, né? Mas a gente deixou porque a gente vai precisar bater algum veneno aí pra matar os folhas redondas, gente. Porque, ó, tomou conta da grama, né? Então a gente faz isso aí, a gente consegue recuperar nosso gramado de volta. Eu aproveitar que não tem nenhum peixe no tanque aqui, né? Porque se tivesse a gente não poderia fazer isso. Porque é muito perigoso, né, de matar os peixes. Então, como não tá tendo nenhum peixe aí, agora é o momento ideal pra gente fazer isso, gente. Tá bem cheio de matinho, ó. No momento, pessoal, a gente tem peixe só aqui, ó, nesse aqui. A gente tá com os pangas aqui maiorzinho. E os outros ainda estão vazios. Então, pessoal, aqui a gente utiliza a lona geomembrana nos nossos tanques. Vou deixar escrito as micras delas, tanto dessa aqui quanto aquela.
E ela já tem até uns 5 anos que a gente tá utilizando ela nos tanques, gente. Até hoje tá bem firme. Então é uma lona bem resistente. Provavelmente, eu acho que é em torno de 1000 micras, gente. E pra gente fazer esse serviço aqui, pessoal, a gente utilizou, além da lona, aqui embaixo, em todos os 3 tanques, tem um cano lá no meio, que ele suga, né, a água, para poder tirar a sujeira, gente. Como a gente estava utilizando para moer as lavouras, aí o cano no fundo é melhor do que esse aqui, ó. É melhor do que o mangote da bomba, porque o mangote ele suga mais do que em cima, né? Pra vocês verem. E o cano ele fica bem lá no meio. Se a água tivesse um pouquinho mais limpa, talvez daria pra vocês verem, mas não tá. E às vezes surge uma curiosidade, por que que esse tanque aqui tá um pouco vazio, gente? O que acontece, né? A lona dele é um pouco mais fina do que aquele ali. Aquele ali é a melhor lona que a gente comprou. É um pouco mais cara, mas vale a pena, gente. Aí a gente comprou o quê? Quer dizer, eu vou voltar um pouquinho no início. Quando a gente começou, a gente era bem... Até hoje a gente não tem condição, né? Mas a gente não tinha condição e o sonho da gente era fazer esses tanques. Então, e no início aqui, como é que nós começou isso aqui? Na época da pandemia, aqui tinha um buraco. Que a gente fez a nossa casa, a gente precisou aterrar a nossa casa, né? Então o que que a gente fez? Foi cavando um buraco e pegando a terra e levando pra dentro da casa. E esse buraco era bem aqui. Aqui tinha um pé de piqui e ele foi aberto aqui. Não era muito grande, mas não era muito pequeno. Aí o que aconteceu? Na época da pandemia, meu esposo ficou sem trabalhar, ele ficou em casa. Aí ele ficou olhando pra esse buraco aí, né? Eu acredito que tava chovendo também, a terra tava bem mole. O que que ele inventou de fazer? A gente cismou de abrir um tanque de peixes. Aí ele mesmo abriu esse tanque sozinho, gente. Ele mesmo cavando e tirando a terra e fazendo buraco. Era um buraco pequeno que tava aí, gente. Ele aumentou esse negócio aí, ó. Aí virou esse tanque enorme. Só que, porém, não tinha essa paredinha, gente, ó. Não tinha. Ele deixou rente aí com o chão. Se eu achar as fotos antigas, eu vou até deixar pra vocês. Era bem bonito, viu? Até hoje é, né? Mas na época ficou muito chique, gente. Não tinha nessa região por aqui, sabe? A coisa mais difícil era tanque de peixe. Aí ficou uma coisa bem falada assim na época, né? Foi no ano de 2020, a pandemia. Aí então o que acontece? Aí a gente não tinha condição. O que é que a gente comprou? Comprou uma lona de silagem, gente. Pôs aí aquela lona branca, né? Aí a gente pôs a lona branca, né? Ficou ótimo. Só que acontece que a gente criou tilápia. Aí a gente pôs 1000 tilápias. E nós não sabíamos nada, porque como eu tô falando com vocês, nós fomos os primeiros mais ou menos a mexer aqui. Eu caçar um lugarzinho pra me sentar. Aí nós não sabíamos nada. A gente foi criando essas tilápias aí do jeito que a gente imaginou que era, né? Na época nem internet tinha assim direito pra gente estar olhando na internet, né? Nos vídeos. Aí a gente teve muita perda com essas tilápias, gente. A gente não tinha aerador, a gente não sabia como fazer oxigênio. A gente usou uma bombinha de máquina para poder fazer oxigênio. A gente perdeu muita tilápia. E ainda sem contar os predadores, passarinhos que estavam pegando elas. Então de 1000 tilápias que a gente pôs aí alevino, no fim que nós contou, não tinha nem 300 grandes. E elas rendeu ainda, que ainda pior que aconteceu, gente. E nós não tínhamos lavoura para estar jogando água fora e repondo. Então, foi isso que aconteceu. Aí o que aconteceu, né? As tilápias, elas têm tipo um ferrão assim, ó, assim, nas costas dela, né? Aí no nosso pescar, elas vinham, gente, a gente puxava elas, vinham rasgando a lona assim na beira, parecendo que tinha passado a faca. Aí então, aí o tanque já não segurava a água. E o rio é longe daqui de casa, gente. Então a gente puxava a água do rio. Não é deixar eu fazer o vídeo, não, senhor. A gente puxava a água do rio, né? E aí o gasto da energia ficou caríssimo. Aí a gente conseguiu essa oportunidade, né? A gente fez um empréstimo no banco e conseguiu comprar essa lona melhor aí. Aí na época, como tem esse gramado aqui ao redor de casa, né? Sempre precisa estar roçando. E toda vez que eu roçava, caía trem lá, sujeira. E não entrava muito sapo, gente. Meu esposo falou o quê? Eu vou fazer uma paredinha ao redor. Ele fez essa paredinha, gente, rachou, não aguentou, mas tá aí, né?
Mas não é por isso que tá sem água. Aí o que aconteceu? Falaram que os peixes não roem essa lona, né? Aí a gente criou matrinchã, gente. E falaram também que a matrinchã não roía a lona. Aí a gente pôs elas inicialmente aqui, né? Como a lona aqui é melhor, elas não roeu. Aí não... A água daí não baixa. Aí a gente pegou e jogou elas pra cá. Porque tivemos que separar. Tá a matrinchã misturada com panga. Tá uma mistura de peixe aí, gente. Quando a gente jogou pra cá, a gente começou a descobrir que a água tava baixando muito, muito rápido. Daí nós tirou elas na Semana Santa do ano passado. Não foi na Semana Santa do ano passado. Tem pouco tempo a gente tirou elas. Tirou e vendeu tudo. As que não deu pra vender, nós comeu, gente. E ficou muito coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Muito lugar, gente, ó. Aqui a gente cola com a manta asfáltica. Deixa eu ver se aqui bem na beiradinha tem. Aqui, quer ver? Eu passei aqui, ó. Tipo aqui, ó. Foi buraco que elas foi fazendo, né? Roendo. E foi fazer esses buracos. Fica coladinho 100%, gente. Fica muito bom. Olha ali pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Todo lugar que elas roeu, gente. Aqui nessa beiradinha tá todo ruído. Porque não tem jeito, gente. Todo jeito fica isso aqui, ó. Essas drobas, né? Aí olha pra vocês verem. Aí meu marido colou e encheu ele. Mas mesmo assim, gente, continua esvaziando. Aí a gente tá vendo aí o que a gente pode fazer de melhor. Ou é tampar, caçar alguns buraquinhos aí, tampar e encher de água e ficar aí repondo água direto, né? Ou... Ixi, o cachorro tá espantando com alguma coisa ali. Eu vou sair daqui. Ou é trocar a lona, gente. Comprar uma lona nova, né? E se atentar aí ao peixe que a gente vai colocar. Mas é isso aí, né? Quando vocês for fazer seus tanques de lona aí, já compra uma lona bem resistente. A informação que eu tive, gente, é que o tambaqui rói essa lona do mesmo jeito. Ó, essa grossona aqui, ó. Que as matrinchãs não roeu ela, mas roeu a mais fina. Mas eu ouvi falar que o tambaqui rói. Então, é um investimento muito alto, né, gente? Pra deixar o peixe roer a lona. Porque isso é o lucro que talvez você vai ter, vai ficar todo nisso, né? Porque é cara, gente, essa lona. Não é barata não, viu? Que mesmo tá um investimento alto aqui. Então, gente, o que a gente gastou aqui pra fazer esses tanques foi eu esqueci de mostrar pra vocês. Vou ter que voltar lá só pra mostrar. Foi o tanque que a gente põe aqui no fundo, né? Também o trabalho da máquina, gente, que vocês vão pôr pra escavar o buraco. Eu não consigo falar com vocês, porque na época a gente ganhou o serviço, né? Aquele ali foi Regi que abriu na mão. Demorou bastante. Esse aqui veio o pai e um primo de Regi, abriu em um dia, gente. Aí depois o Regi só teve o trabalho de fazer a paredinha. E esse aqui, gente, foi na época um amigo de Regi que deu as horas de serviço pra ele aqui, aí escavou. Mas acredito que gastou umas 2 horas aí na máquina abrindo buraco. Aí, gente, vou voltar aqui. Tá um pouquinho sujo aqui, mas eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui tá os 3 canos aqui do tanque. Tá até com água, nós precisamos tirar, né, pra não dar dengue. Aí aqui cada um que abrir, vai sair a água. Ó. Viu só? Aí já vem a água saindo com sujeira. Aqui, ó, pessoal. Pede, gente, que só. Aí aqui a intenção é liga a bomba, põe o cano da bomba aí. Ó, cachorro, deixa eu besta. Põe o cano da bomba aí, pessoal. E liga e joga fora, né? No caso, a gente moe as lavouras. A gente fez o ciclo aqui das águas dos tanques. Moer as lavouras a gente faz. Então, aqui é dos 3 tanques, ó. Aí tem um cano no fundo. Só vai gastar um pouquinho pra fazer isso aí. Aqui a gente pôs... É só mesmo pra irrigação, gente. Se vocês for trabalhar com irrigação, a gente pôs o filtro aqui, ó.
Pra filtrar a água, né? Porque a água do peixe fica muito grossa e suja. Essas aqui tá mais ou menos limpa porque não tem peixe, gente, ó. Vamos lá pra vocês verem. Esse aqui não tem peixe, ó. Dá pra ver o fundo, né? Suja um pouquinho porque não tem jeito. O sol faz a água ficar esverdeada. E essa aqui que já tem peixe, ó. Verdinha, né? Não dá pra ver o fundo nem nada. Nem os peixes, gente. Como os peixes já comeu hoje, gente, acredito que eles não vão querer dar a cara, né? Então é isso aí, gente. Se vocês for fazer um tanque na casa sua, vocês começam aí com um tanque pequeno e estuda bastante aí sobre o assunto antes de fazer, né? Porque é um caminho sem volta, né? Fazer um buraco desse pra tampar. Se não der certo, né? Dá muito trabalho. E utiliza um material bom aí, uma lona boa, né? Isso aqui é um ótimo material. Inclusive, gente, aqui até meu esposo ele consegue fazer colocar a lona no tanque, né? Aqui por perto muitas pessoas chamam ele, aí ele mesmo instala a lona. Os caras mandam e ele, se ele conseguir carregar, né? Porque é uma lona muito pesada, aí ele mesmo faz a instalação. A única coisa que ele não sabe fazer é a solda, né? Porque tem que soldar a lona se ela for um tanque mais arredondado. Mas tá aí, ó, o serviço. Outra coisa também que precisa, gente, é o aerador chafariz. Aqui a gente tem esse, a gente tinha outro ali, a gente vendeu, né? Que tava sem usar. E o tanquinho ali, gente, que tá o peixe sem aerador, é porque é o panga. O panga ele sobe na água e pega a respiração artificial. É um peixe pulmonar. Se fosse qualquer outro peixe, já teria morrido, né? Porque ali eles estão ali já há uns 6 meses, acredito, sem oxigênio. Ele não precisa de oxigênio para sobreviver. Os outros peixes tudo precisa. Apesar que se você não for fazer a criação intensiva, você não precisa pôr aerador, mas vai demorar, gente. Você tem que colocar menos peixe e vai demorar um pouco, né? O pessoal fala que a tilápia com 6 meses está dando 600 gramas na criação intensiva. Mas aí é a aeração, gente, ligando dia e noite. E ração e a água boa, né? Um conjunto de 3 coisas aí. Oxigênio, água e ração. Tem isso aqui também, gente. A gente colocou aqui. Muito necessário se você tiver aerador. Ela é uma caixa que tem essas chavinhas aqui. Uma para ligar a bomba e essas 3 aqui para os 3 aeradores. Esse que tá batendo aí é o choque, gente. Vou abrir aqui com cuidado para ver se não tem maribondo. Aí, pessoal, como que é? No momento tá sem o timer aí, gente, que eu pus no freezer. Mas eu vou mostrar ele pra vocês, ver como é que é. Precisa ter o timer pro aerador chafariz ligar sozinho e desligar, porque senão vocês vão cair toda a vida, né? Ligando. Mas já vou mostrar pra eles, vou mostrar também esse trabalho aqui do meu esposo, ó, um aerador chafariz caseiro que ele fez, gente. Tem o vídeo aí no canal, for do interesse seu, vocês podem assistir. Aqui ele tirou a hélice, né? Mas funciona perfeitamente, gente. Tava com problema de esquentamento aí, mas ele conseguiu já a causa, descobrir a causa. E tá tudo certo. Vou mostrar aqui o time pra vocês, pra quem não conhece, né? Que é o mesmo antes de mexer com isso, eu nem conhecia. Eu pus aqui no freezer, que o meu freezer não tá ligando nem desligando, né? Eu trouxe pra cá. Isso aqui, ó. Aí ele vai ligar e desligar sozinho o seu aerador chafariz. Principalmente à noite, gente. À noite o peixe sofre muito falta de oxigênio, porque de dia o sol faz oxigênio na água, né? Isso que eu aprendi. Então esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, gente. Esqueci de falar o valor. Os valores, gente. Meu esposo falou que não lembra quanto é que ele pagou. Só que aqui ele sabe o valor que tá o metro da lona, né? O metro quadrado da lona. Porque tem mais ou menos 3 meses aí que ele pediu uma lona dessa pro amigo dele. E fez a instalação. Então ele disse que tá R$35 o metro quadrado da lona. Eu acredito que é dessa lona melhor aqui, ó. A outra deve estar mais barata um pouquinho. Então R$35 o metro quadrado. Se eu conseguir fazer a soma, eu deixo pra vocês mais ou menos os valores aí que ficou.
Então é isso aí, gente. O básico, né, que vocês precisam para criação de peixe é isso daí. Fazer o tanque. Se for a terra sua não segurar, porque tem aquelas terras mais que aqui a terra é arenosa, né? Então a gente precisou pôr a lona. Mas tem lugar que não precisa pôr lona, gente. Apesar que o tanque vai ficar mais sujo, né? Depois também posso fazer um vídeo falando com vocês quanto é de peixe que a gente pode pôr em cada tanque desse. Porque também varia muito, gente. Depende do tamanho que você quer, o tamanho final que você quer seu peixe e a espécie. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o joinha, um comentário aí, que eu vou responder a todos. Um beijo, um abraço, até o próximo.